Ouviremos a seguir o vereador Túlio Camargo. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Cumprimento o senhor presidente desta casa, os nobres pares, ilustres vereadores, plateia presente. Cumprimento ainda os internautas. Eu prestava atenção na fala muita propriedade do vereador Giovanni, da preocupação realmente que nós temos que ter agora na hora de votar. Realmente o caminho da ditadura não é o melhor caminho, a gente sabe disso. A gente sabe que na ditadura também havia muita corrupção. A gente sabe que na ditadura havia muita coisa errada e as pessoas não tinham esse direito de falar, de se expressar, de se expor, mostrar as suas ideias, os seus pensamentos. Então, realmente, o melhor caminho ainda é o caminho do voto, é o caminho da conscientização política. E muito bem falou o vereador. Nós agora nos aproximamos de uma eleição importantíssima. Vamos eleger aí deputados, senadores, governador, presidente. E temos que procurar votar bem. Temos que procurar não votar em deputados, senadores que estão aí envolvidos com maracutaias, com corrupção, com roubalheira. Mas, vereador, como que o povo vai poder escolher se 90% dos deputados estão envolvidos em corrupção? Veja a situação, a dificuldade. Se a maioria do Senado está envolvida até o pescoço aí na Lava Jato e daí por diante, se escondendo atrás do fórum privilegiado, então, realmente a coisa se torna ainda mais difícil, muito mais preocupante. Aliás, Vossa Excelência falou muito bem, são 513 deputados, e eu pergunto, por que 513 deputados, sendo que o salário deles é quase 40 mil, mas com os penduricalhos, com os benefícios, dá quase 100 mil por mês, bolsa terno, bolsa moradia, bolsa 21 mil por mês só de avião cada deputado, sem falar os senadores e daí por diante. Então isso realmente nos entristece muito, são quase 40 ministérios. Então, essa carga estatal nas costas do povo brasileiro é muito pesada. A gente continua pagando, aí sendo o país que mais paga impostos, isso daí já é até um clichê, e a gente sabe que o retorno para a população é muito pequeno, é muito pouco. E a gente vê aí, lamentavelmente, estamos próximos aí da eleição para presidente da República, e a gente não vê eles ir mais a fundo nos planos, nos programas, no que eles realmente pretendem fazer, quando a gente sabe do tamanho do déficit fiscal, da fuga dos investidores para outros países, quando a gente sabe que, lamentavelmente, a saúde pública continua esse estado deplorável, lamentável que nós vemos aí, as pessoas morrendo nas portas dos hospitais, quando a gente está vendo aí o desemprego aumentar cada vez mais, e a gente não vê nenhum desses presidenciáveis, pelo menos até o presente momento, a não ser algumas frases de efeito, algumas frases, né, do oba-oba, mas de concreto, realmente, a gente não vê nada. Então, realmente, isso nos preocupa. Mas, felizmente, foi muito bem dito aqui, vem aí uma nova classe de jovens preocupados e talvez eles é que venham fazer essa diferença. O que nós temos que fazer é realmente dar essas oportunidades a eles. Parabéns aí por esse projeto de Vossa Excelência. Eu pude dar uma observada aqui. Eu acho que o caminho realmente é esse. Apenas um gancho que eu peguei na fala de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu gostaria apenas de abordar aqui a resposta de um requerimento de nossa autoria. Também o vereador Giovanni falou muito bem, nós temos que acompanhar de perto através de requerimentos, as respostas do Executivo e da sua assessoria, para que possamos acompanhar melhor os trabalhos que vêm sendo feitos e também, através dessas indicações e requerimentos, mostrar ao Executivo
aonde estão os problemas da nossa comunidade, do nosso município. Mostrar realmente aonde o bicho está pegando. Essa preocupação que nós temos, já foi aprovado aqui o requerimento pelos nobres pares, um requerimento de nossa autoria, em relação a esses bairros. Hoje ainda conversei com alguns moradores ali do Jardim Europa, na região da Sebandilha, que não tem água, não tem água. E o caminhão está tendo dificuldade para ir, acho que são caminhões antigos, e a população está aumentando. Ou seja, essa empresa ela tem por obrigação de estender o fornecimento de água potável à população. Se a prefeitura não impediu que fossem feitos esses loteamentos lá atrás, não houve fiscalização, isso que a gente tem batido aqui praticamente toda semana, hoje construíram suas casas e a população precisa dessa, entre aspas, esse líquido precioso que é a água. Então, o bairro do Oriental, da Sebandilha, da Roseira, continua precisando de água, pedindo água, e o prefeito nos diz aqui que estão sendo realizados estudos de viabilidade pela empresa concessionária para implantação da rede de distribuição. Essa benfeitoria é possível, os estudos estão sendo realizados, mas não temos uma previsão referente ao prazo. E é isso que nos preocupa, quando não há uma previsão. Então, a gente aqui apela para o bom senso, né, do Departamento de Obras, do Executivo e principalmente dessa empresa, né, que só sabe cobrar, e a gente não vê solução nenhuma, nem para o abastecimento de água nesses bairros que estão necessitados e nem para a canalização de redes de esgoto em tantos outros bairros aí como temos visto. Um outro assunto que eu quero abordar, senhor presidente, é em relação, nós temos visto aí, essa outra empresa que presta serviços ao município, que é a empresa Jundiá, que é a empresa de transporte, é a única. E a gente sabe que transporte é prioridade muito séria, muito grande, que deve atender e muito bem a nossa população, principalmente aquelas que moram nos bairros mais distantes e na zona rural. E ao invés de se ampliar, de se aumentar as linhas de ônibus, nós vimos aí uma atitude dessa empresa recente em se diminuir os horários. E a população que depende dos ônibus para estudar, para trabalhar, para vir até a cidade, para vir até o comércio, está em apuros, porque realmente se diminuiu em muito. E é na maioria dos bairros, ou praticamente todos os bairros, então a gente tem visto aí uma gritaria com justa razão por parte da população, principalmente aí nas redes sociais, algumas pessoas nos ligando, nos telefonando. Então nós estamos pedindo realmente ao Executivo que tome uma medida drástica, dura, em relação a essa empresa. Eu não sei qual é a conversa do Executivo com essa empresa em relação a isso que foi feito, mas o que não pode é que tenha havido perdurar essas mudanças que houve em relação à diminuição das linhas de transporte, de ônibus, o que está dificultando, atrapalhando a vida de milhares de usuários aí dos mais diversos bairros de nosso município. O senhor me dá uma parte, vereador? Pois não, vereador. Só para concluir esse Com a raciocínio. parte, vereador Rafael, daí fica por 1 minuto. Vereador, parabéns pela explanação, pela preocupação a respeito dessa alteração das linhas do transporte coletivo em nosso município. A Jundiá, eu acho que ela agiu de má fé. Eu, pelo menos, acredito assim. Por quê? Porque ela suprimiu diversos horários, principalmente no Guaianã, no Oriental, os bairros mais necessitados. E realmente está chovendo reclamação na rede social, não só na rede social, mas em diversos gabinetes. O meu gabinete recebeu diversas reclamações. E aí cabe ao Executivo agora, nós, vereadores, investigarmos se realmente... Porque assim, houve a supressão de alguns horários. E o contrato? Como é que está o contrato? Alterou o contrato para compensar? Não, porque realmente precisamos atentar a tudo isso, né? A passagem é uma passagem que não é barata, R$ 4,00. Precisamos ver quanto que o município subsidia essa passagem, né? Bom, enfim, senhor vereador, parabéns pela explanação e conte com o meu apoio nessa luta. Porque obrigado, a população vereador. está sofrendo, viu? Obrigado. E é nesse sentido que eu agradeço os nobres pares, porque fizemos um requerimento nesse sentido, é o requerimento de número 187, e vamos aguardar agora a resposta do Executivo, por que a empresa tomou essa medida.
se foi ao bel prazer ou se houve aquiescência do Executivo e quais os motivos que levaram a fazer isso. E ainda em relação a essa empresa, senhores vereadores, nós estamos entrando com um pedido também. Nós vimos recentemente aí uma greve que parou todo o país, a greve dos caminhoneiros. Uma greve que abalou o país, até uma greve justa, mas que depois tomou outros rumos aí, houve anarquistas, houve gente querendo tirar proveito político, houve empresários, donos de grandes frotas de carretas, todo mundo participando, e isso realmente atrapalhou muito a vida dos cidadãos, e desviou o grande foco que era a luta dos caminhoneiros em si, dos caminhoneiros autônomos, reivindicando nada mais justo que um direito, né, já que estavam pagando para trabalhar, ganhando aí numa corrida enorme muitas vezes, num frete, ganhando R$800, quando a gente sabe que fura um pneu aí, o vereador Tam pode até nos dizer muito melhor, R$1.500, R$2.000, quer dizer, seguros, quer dizer, acabava saindo muito mais caro, e acho que ainda não mudou muita coisa, mas se conseguiu, pelo menos, os caminhoneiros viram suas reivindicações atendidas, inclusive os 46 centavos de desconto no diesel. Pois é, mas aconteceu, eu concordo que poderia ser até mais, mas mesmo assim ainda foram bilhões aí para o país de custos. Mas o que eu estou pedindo agora aqui ao Executivo é que interceda junto a essa empresa, a Jundiá, porque se abaixou o óleo diesel, então tem que se abaixar também a passagem. Eu entendo dessa forma. Eu entendo, o que abaixou foi os horários de ônibus. Se eles estão, então, agora tendo esses 46 centavos a menos em relação ao pagamento do óleo diesel, então que se também diminua o preço das passagens de ônibus. Eu acho que nada mais justo. É uma questão apenas de justiça. Espero que o prefeito nos atenda e mantenha contato aí com essa empresa para que, então, seja observado esse detalhe. Eu pergunto quanto me resta, senhor presidente? Tem 3 minutinhos. Então, eu tenho mais alguns assuntos, mas eu vou abordar só mais um aqui, que eu entendo também de extrema importância. Senhor presidente, senhores vereadores, uma das mais importantes funções nossa aqui do Legislativo é, sem dúvida, não só reivindicar, pedir, cobrar, falar em nome da população, mas principalmente fiscalizar. A fiscalização dos atos públicos, dos gastos, é uma responsabilidade nossa atribuída pela população e a gente tem que procurar cumprir isso com zelo, com determinação, com muita seriedade. E tramita nessa casa, senhor presidente, senhores vereadores, um projeto de minha autoria que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo de todas as sessões para processo de licitação pública. Ou seja, nós estamos, então, através desse projeto, querendo que tudo que for feito de forma licitatória, as tomadas de preço, as licitações, os convites, seja feito, então, o áudio, o vídeo e seja gravado, que a população possa acompanhar nos sites oficiais, que nós também possamos acompanhar. Não queremos aqui colocar em xeque, em dúvida, a atuação aí do Executivo, especialmente no setor que faz essa parte de licitação, nem o Legislativo, o presidente do Legislativo, mas que é um direito nosso de saber, de acompanhar. E isso também eu acho que é muito importante para o próprio presidente da casa, seja quem for, doravante, para o próprio Executivo, para o próprio Departamento de Finanças, porque nós sabemos muitas vezes quando uma das partes ela perde uma licitação, ela briga, ela questiona, e isso, se for tudo filmado e também com os documentos, né, como eu disse aqui no parágrafo único, deverão conter juntamente das gravações todos os documentos relativos ao processo de licitação. Eu acho que isso dá muito mais transparência para o poder público, né? O que a gente mais pede hoje é ética, é transparência, é a população poder participar. Isso realmente é democracia acima de tudo. Então, esse projeto deverá ainda vir para votação, mas desde já eu
faço questão de colocá-lo aqui para conhecimento dos senhores, que é o projeto de lei 22/2018. Não sabemos ainda o parecer do jurídico, se vai vir favorável ou não, mas isso daqui, se não for da nossa alçada, eu não sei de quem que é. Se nós não pudermos fazer nenhum projeto que vise dar mais transparência aos gastos públicos, então realmente as coisas ficam muito mais difíceis. Era o que eu tinha a colocar, senhor presidente, e obrigado pela oportunidade.